que você está aqui, que você está interessado no que Ele pensa de você, que você precisa dEle. Cada pessoa que está aqui nessa noite, se você se tornar um recebedor, a bênção vai te encontrar. Para todas as bênçãos há um recebedor. Virão sobre ti e te alcançarão, mas você tem que ser um recebedor. Recebemos fé pelo ouvir e recebemos a bênção pela nossa boca. Abre bem a tua boca e te encherei, diz o Senhor. Então nessa noite Deus quer falar com você. Deus quer terminar o que Ele começou. No sábado nós começamos uma caminhada. E Deus quer terminar de fazer o que Ele começou aqui. Eu quero dar lugar a Ele para que isso aconteça. Diga um aleluia. Fala com Deus. Pai querido, estamos na tua casa mais uma vez. Muitos vieram do trabalho direto para cá, Senhor, para ouvir a tua palavra. Nós queremos que o Senhor continue falando conosco. Nessa noite, Espírito Santo, traga à minha memória aquilo que eu estudei e traga as novidades que o Senhor quer, porque esse púlpito é teu, o Senhor manda, o Senhor é que faz acontecer aqui. Espírito Santo, que o Senhor possa usar-me e possa usar o teu povo. Derrama uma unção poderosa para a recepção de ensino, e que eles não só recebam, mas que eles saibam usar aquilo que eles estão recebendo. Pai, nós oramos pedindo que a bênção esteja aqui agora, seja derramada sobre nossas vidas, que estejamos melhorando aqui agora, que nós possamos, ó Deus, talvez não ser o melhor do mundo, mas nós vamos ser o melhor que nós podemos ser. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoa, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas ignorâncias, as vezes que nós entristecemos o Senhor, e nos alcance nesta noite com a sua misericórdia, que renova a cada manhã. Nos dá o pão nosso de cada dia hoje, e nos ajude a resolver o mal de cada dia, nos dando vitória e nos fazendo caminhar para frente. Nós oramos em nome de Jesus e cremos que estamos sendo abençoados. Quantos podem dizer comigo amém, dizer aleluia? Digam glória a Deus. Vamos por uns 30 segundos glorificar a Deus, irmãos, pelo que Ele já fez até aqui. Adore a Ele pelo que Ele já fez até aqui. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. A Ele toda glória. Ah, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Tu és digno de receber toda a nossa adoração. Toda honra, toda glória seja dada a Ti somente, Senhor. Aleluia. Abençoa esse povo, meu Deus. Muda a vida desse povo, meu Deus. Muda a vida das pessoas que sofrem. Transforma, Senhor, aqueles que estão sofrendo. Restaura, Senhor, a saúde dos doentes. Restaura os casamentos. Cura os doentes. Liberta os oprimidos. Sara aqueles que estão sofrendo. E nos dá nessa noite mais um presente. Senhor, fala conosco e nos ajude a usar esse presente de maneira correta e coerente. Em nome de Jesus Cristo, oramos, crentes que o Senhor está nos ouvindo, e que o Senhor não é um Deus só que ouve. O Senhor é um Deus que ouve, mas é um Deus que responde. E o Senhor vai responder cada uma das nossas orações, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Pega a sua Bíblia na mão. Todos trouxeram? Vamos dizer o que nós estamos falando todas as noites, fazendo o hábito disso, imitando aqui um pouquinho o pastor Joel Austin, lá dos Estados Unidos. Ele sempre usa, ele herdou isso do pai dele. O pai dele que começou a dizer essas palavras, e ele deu sequência. Algumas igrejas no Brasil imitam ele, dizendo assim: levante sua Bíblia o mais alto que você puder e diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nesses dias, vou reprogramar a minha mente com o poder
e conhecimento da palavra de Deus. Amém e amém. Aleluia. É muito importante que você diga amém. Aleluia. Para cada promessa de Deus já tem um amém dele, mas falta o meu. Quando eu concordo com ele, eu recebo, né? Glória a Deus. Senta um pouquinho no seu lugar antes de nós lermos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da arca, essa réplica da arca. Mas antes, lá no nosso candelabro, quem é o nosso candelabro, irmãos? Quem é o nosso candelabro? Porque ele tem 7 olhos, ele tem 7 chifres e ele tem 7 estrelas, 7 espíritos, melhor dizendo, né? Na verdade, Deus não tem 7 espíritos, é a plenitude de Deus está em Cristo, que é o portador dos 7 espíritos, né? Ele não tem 7 olhos, a plenitude da onisciência de Deus está em Cristo. Ele não tem 7 chifres, a plenitude da autoridade, chifre é sinônimo de autoridade, está em Cristo. Apocalipse 5, 6. Apocalipse 5, versículo 6. As 2 hastes laterais são os meus 2 ouvidos, as duas hastes quase laterais são os meus olhos, as 2 hastes próximas à haste do meio são as minhas narinas e a haste do centro é a minha boca. Eu sou um candelabro vivo, é pelas minhas cavidades que eu capto a luz de Deus. A Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Você vive daquilo que você fala. Provérbios 18, 21 diz que o poder da morte e da vida está na expressão verbal e quem bem utiliza come do seu fruto. Então, todas as vezes que você olhar para o candelabro, você vai lembrar da inspiração que Cristo te dá, da iluminação que Cristo te dá. Nós não precisamos ter aquele objeto, não precisamos carregar, não precisamos tatuar, simplesmente é um símbolo. A estrela você já sabe, as 3 partes de cima, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade que é um só. Deus não é 3, Deus é triuno, é 3 em 1, como eu sou 3 em 1. E as 3 partes de baixo é o trino homem, alma, corpo e espírito. Nós estamos vendo a estrela de Davi, é o escudo de Davi, quando levava isso à frente. A estrela, ela é formada de 2 triângulos, que é retirado de 3 letras do alfabeto, Dalet, Av, Dalet, que são dois triângulos que se juntam e que formavam o nome de Davi, a estrela de Davi, o escudo de Davi. Nós aprendemos isso aqui, estamos só repetindo. Então eu penso que relativo ao candelabro nós estamos bem informados. Quantos podem dizer amém? Essa réplica da arca, irmãos, ela era o símbolo da presença de Deus. Aqui dentro estava o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Estava o maná num pote e estava a vara de Arão que floresceu. Essa arca era carregada em memória do triunfo de Israel. E quando Israel guerreava, e alguns sacerdotes levando a arca na frente, antes da guerra, e todas as guerras Deus dava vitória. Certa vez os filisteus acharam que essa arca, sendo tão bênção para aquele povo, eles roubaram a arca para eles. E a arca na mão dos filisteus causou um problema terrível. Começou a aparecer úlcera no corpo do povo, e os ratos invadiram as cidades, e o Deus deles quebrou o pescoço, quebrou os braços, foi um negócio terrível, e eles devolveram a arca de imediato, e ela ficou por 20 anos na casa de Abinadab, que era um dos irmãos mais velhos de Davi. E nesses 20 anos que a arca esteve na casa de Abinadab, Abinadab pegou a arca e colocou lá no porão da casa dele. Por 20 anos a arca presente na casa de Abinadab, não aconteceu nada. Nada mudou na vida dele. Davi quis trazer a arca da casa de Abinadab para Jerusalém. Assim que ele assumiu a velha cidade, chamada Fortaleza dos Jebuseus, e hoje Jerusalém, para que ele trouxesse a arca, ele não se informou. E todas as vezes que você não se informa, corre o perigo de você errar.
Davi estava corrompido pelo que via, pelo que ouvia. Nós estamos falando aqui que a diferença de um de nós do outro é ter a compreensão do que vemos e ouvimos. Quando você vê, ouve, vê e compreende e sabe colocar para fora o que nós vamos falar daqui a pouco, você sai na frente das pessoas, você é mais sábio. E Davi se corrompeu. Davi então mandou preparar um carro novo, com bois novos, e pegou 2 sobrinhos dele. Os sobrinhos dele eram acostumados a ir lá no porão, limpar a arca, brincar com a arca. E tinha um deles chamado Uzá, que estava no carro, onde a arca estava sendo levada para Jerusalém. De repente um dos bois ou das vacas, sei lá, escorrega, e a arca vai cair, e Uzá vai segurar a arca de qualquer jeito. Ele é fulminado, morre na hora, porque ali estava a presença de Deus manifesta. Existe uma presença de Deus estática, que está na sua vontade soberana, que está em toda a face da terra. Os céus são os céus do Senhor, onde está o seu trono, e a terra o estrado dos seus pés. Deus preenche tudo. Então não há nenhum lugar nessa terra que Deus não esteja presente na sua presença estática. Mas a presença manifesta de Deus está onde existe adoradores. E junto com essa condução dessa arca, havia 30.000 adoradores. E eles estavam adorando na frente, Davi chorando. E de repente a arca não se tornou simplesmente um caixote de madeira revestido em ouro, que tinha os objetos dentro, os querubins em cima. Mas a arca se tornou a presença manifesta de Deus. Quando eu quero que Deus manifeste a sua presença, eu preciso adorá-lo. Se eu ficar estático, parado, inértil, Deus estará presente, mas presente como estava no começo do planeta, no conceito do planeta. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. Pairar no hebraico significa chocar. O Espírito de Deus chocava, esperando apenas a palavra. E nada acontecia, continuava trevas, continuava do jeito que era aquela destruição. Mas no versículo 3 da Bíblia, quando Deus diz, haja luz, a presença manifesta de Deus aconteceu, e a luz surgiu, e todas as coisas começaram a acontecer. Você que está sentado aqui, só de você ter vindo aqui, sentado aqui, não vai mudar nada. O que vai mudar é se você entrar de fato com o coração e com a alma, com toda a sua força, na presença de Deus, e transformar a presença estática, soberana, numa presença Shekinah, manifesta, que muda a vida da gente. Assim como mudou o planeta. Imagina, Deus mudou esse planeta com 10 palavras. Ele mudou esse planeta. Imagina o que Ele pode fazer, o que Ele não pode fazer para mudar você. Com uma só palavra Ele pode te mudar. Então a arca é um símbolo da presença gloriosa de Deus. Agora vamos falar das coisas que estavam lá dentro. Lá estava o decálogo, ou seja, a palavra, o código, a Bíblia estava lá dentro, naqueles 10 mandamentos. Toda a Bíblia é inspirada nos 10 mandamentos. Quando Jesus fala em Mateus 7,12, que faça para o homem que você gostaria que ele lhe fizesse, isso é a consumação da lei dos profetas. Deus está dizendo para você que quando você faz para o outro que você gostaria que ele fizesse, você está cumprindo o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, obedecendo o que Ele mandou. Lá tinha a palavra, lá tinha, que eu acho interessante aqui na questão do projeto, que nós vamos colocar o projeto aqui dentro. Lá tinha um maná num pote. Só que aquele maná que estava lá, irmãos, que o povo comeu durante aqueles 40 anos no deserto, ele era um maná de cada dia. Se você guardasse para o dia seguinte, ele criava bicho, ele apodrecia. Mas dentro da arca, ele durou 340 anos, ou seja, 3 séculos e meio, assim que o homem conheceu, desde ter sido colocado lá, até o desaparecimento da arca. Provavelmente, essa arca está debaixo do templo da rocha, da mesquita de Omar, lá em Jerusalém. E provavelmente esse pote de maná ainda está lá intacto, porque dentro da arca, aquilo que é perecível não perece. Por isso que quando
profeticamente nós colocamos o projeto dentro dessa réplica da arca. Nós estamos colocando o nosso projeto na presença de Deus, aonde o perecível não perece, aonde aquilo que corrompe não se corrompe, aonde aquilo que acaba não acaba. Olha que coisa interessante, 350 anos de convivência com a arca. Todas as vezes que o sacerdote chegava perto da arca, olha que coisa extraordinária, aquele maná, irmãos, cada dia ele tinha um sabor de mel e mais alguma coisa. Ele era o mesmo maná com sabores diferentes. Representa a essência de Cristo. Cristo é o mesmo, com interpretações diferentes. Cada dia, Cristo é como uma fonte de água que você bebe. Você nunca bebe a mesma água. Sempre está jorrando água nova e água diferente, água doce. Todas as vezes que o sacerdote se curvava diante da arca, eu estou ganhando tempo aqui rápido, eu tenho que pregar, que ele se curvava, que ele respirava, vinha o cheiro de baunilha nas narinas dele, aquele cheirinho gostoso do maná, dava vontade nele de abrir e ver o maná lá dentro. O maná estava lá, e lá estava a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão floresceu para comprovar o chamado dele, para comprovar a sua liderança, e mais que isso, para comprovar a manutenção de Deus na vida dos líderes. A vara de Arão não só floresceu, mas ela produziu amêndoas, mostrando que todo chamado, Deus é o que chama, vocaciona e é o que mantém. Deus não só confirma o chamado, mas Ele mantém a quem chamou. Ele dá provisão para quem chamou. É o que representa as amêndoas lá dentro daquela arca extraordinária. Irmãos, eu fico pensando, onde que está essa arca agora? Por que Deus não permite que ela esteja aqui? Porque o homem tem uma facilidade de idolatrar. Se essa arca aparecer em algum lugar, vai criar-se só de uma mentira. Olha, a religião brasileira é com base numa mentira de dois pescadores semi-embriagados. Eles arrumaram uma desculpa que tinha pescado um pedaço de imagem num rio. E lá onde eles pescaram esse pedaço de imagem, construíram-se uma grande basílica, construíram uma grande e poderosa, vamos dizer assim, um quartel-general da religião brasileira. E para lá os idólatras vão todos os anos, todos os dias, e mantêm um governo muito forte em cima dessa mentira. Vocês imaginam se a arca da aliança tivesse aqui? O que não seria essa arca na idolatria? Ninguém lembraria de Jesus, ninguém lembraria de Deus por causa dessa arca. Então aqui, hoje, eu quero só parar por aqui para me pregar para você. Quando você colocar o projeto aqui, você está colocando na presença de Deus, que vai fazer com que todos os seus projetos se realizem. E agora presta atenção, se aqueles que não realizarem aqui, vão realizar ali, porque o seu corpo não está preparado para receber todo o projeto de Deus para a sua vida. É por isso que Deus vai fazer um revestimento no corruptível, colocando o incorruptível, porque o conhecimento que nós vamos adquirindo no decorrer dos anos, esse corpo esquece, essa memória esquece, e Deus vai guardando ela, para manifestar no dia que você receber um corpo novo. Você que às vezes reclama que quando você era novo convertido, você tinha um primeiro amor, você era uma pessoa fora de série, e você esqueceu, parece que você esfriou, tudo isso está armazenado no seu subconsciente. Não manifesta porque não há memória suficiente para você. Daqui a pouco você vai entender isso. Mas isso tudo vai manifestar no corpo incorruptível, porque ele virá com uma memória nova, zero, com uma memória de Adão. Você imagina Adão antes da queda? Colocando nome em todos os milhões de animais. E você já viu o tanto que tem animais parecidos um com o outro? Como é que ele vê o coiote, o lobo, a raposa? Como é que ele vê e coloca o nome no tigre, no leopardo, e etc, etc. Tudo aqui, ó. Tudo isso ele tinha aqui. Nós não temos mais isso. Nós criamos uma coisa semelhante a nós, chamada computador. Mas ele é fichinha diante do que nós temos aqui, ó. Computador é fichinha, criatura é fichinha diante do Criador. Então nós somos muito mais do que
os computadores que nós criamos. Mas vamos voltar para aqui. Esta arca, essa réplica da arca vai estar o ano inteiro aqui no altar. Em algum lugar aqui nós vamos estar orando, pedindo que o seu projeto seja realizado, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração, para a gente entrar no texto da palavra, para vir pregar para você. Digam aleluia. Eu vou te dar um outro nome de um outro livro para você comprar. Eu te dei nome de 2 ontem. E vou te dar o nome de um outro hoje. Eu não sei se você vai encontrar, que esse livro aqui, ele está comigo. Eu comprei ele no ano 2000. Não sei se você ainda vai encontrar. É um livro de um professor neurolinguístico. É um camarada fora de série, um cientista convertido. Não sei se você vai achar, mas depois eu vou te dar o nome. Nós vamos orar e nós vamos ler 2 versículos na Bíblia para servir de base para nós hoje, que nós temos que ungir suas mãos. O que nós vamos ungir hoje? O olho esquerdo. Não, por favor, eu vi nas fotos pessoas com o dedo muito próximo de dentro do olho. Não põe o dedo dentro do olho. É só em cima, viu? O ouvido você pode até pôr um pouquinho de óleo dentro, não tem problema não, né? A unção na boca, ela vai ser tão perfeita, vai ser no último dia, que ela vai vir acompanhada de rodelinhas de cenoura, com rodelinhas de maçã, com mel e óleo de oliva. Você vai ver que descobrimento de coisa boa para você comer, que você vai fazer daqui para frente. Do ano de 2016, você vai fazer salada de cenoura, maçã, mel e azeite de oliva. E todo mundo vai comer, para que o seu ano seja cheio de ouro, seja doce e seja ungido. Você quer mais? Você quer mais, irmãos? Pastor, isso é sério. Tem gente que pensa de tudo, né? Eu quero que você ore um pouquinho agora, para a gente ganhar tempo aqui com a nossa palavra. Aí, já vai dar, o negócio anda rápido demais. Põe a mão no seu coração, fala: Deus, muda minha vida, Senhor. Nós sabemos que o que vai mudar você não é o que você ouve, mas é o que você decide fazer com o que você ouve. A capacidade de receber informação não é a mesma capacidade de transformá-la em sabedoria. Você precisa de Deus nessa hora. Deus quer te capacitar nessa noite, ungindo a sua vida de forma sobrenatural, como Ele tem feito em todos os nossos projetos de vida. Você sabe que Deus tem agido de uma forma sobrenatural aqui. Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença. Nos esvaziamos agora, Senhor, para encher daquilo que o Senhor tem para nós. Usa, Senhor, a minha vida. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ação na minha vida. Fala mais do que as minhas palavras possam soar. Senhor, quando a minha palavra chegar aos ouvidos do irmão, Pai, espalha ela, fazendo dela 1000 outras palavras de acordo com aquilo que o Senhor quer dizer. Pois nós sabemos que quando a gente ouve uma palavra, o Senhor nos dá outras e outras em cima daquela palavra. Faça isso na vida desse povo que está aqui. Eles escolheram fazer o projeto de vida. Eles escolheram projetar, eles acreditaram na minha profecia, que nesses dias o Senhor vai estar mudando a vida deles. E por sua causa eu fiz isso, por sua causa eu convidei-os. E agora eu te peço, pela sua misericórdia, fala com eles, para consumar aquilo que eu profetizei. Você pode dizer comigo amém? Amém. 2 textos nós vamos ler. No capítulo 3 de Colossenses e no capítulo 4 de Filipenses. Eu pedi, por favor, vocês não ficarem tão em silêncio não, que eu penso que se vocês forem embora. Dá uns glória aí de vez em quando, né? Sabia, a boca que dá glória é uma boca que chora só na presença de Deus. Uma boca que não dá glória é uma boca que chora. Mas chora com a boca, pastor? Chora com tudo, chora com os olhos, chora com a boca, chora com tudo, né? Então você dá glória aí, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia também serve. Glória a Deus, gente. Capítulo 3, apenas o verso 2. Aí na sua Bíblia, aqui na minha Bíblia está dizendo assim: pensai nas coisas lá do alto, ponto.
ou seja, vírgula, não nas que são aqui da terra, ponto e vírgula. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, estou lendo 3, eu falei que ele é só um. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos todos juntos no versículo 2, diga comigo, pensai nas coisas lá do alto. Mais uma vez, pensai nas coisas lá do alto. E não nas que estão aqui na terra. Agora volta um pouquinho atrás, Filipenses capítulo 4, verso 8. Aleluia, parece que você tem um aleluia aí. Isso, meu filho, manda brasa aí. Finalmente, irmãos, está falando com quem? Com os irmãos. Vai comigo, igreja, todos juntos, vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Aleluia. Vamos lembrar um pouquinho a mensagem de antes de ontem. O que também aprendestes, recebestes, como que recebeu? Ouvindo e vendo, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Presta atenção no versículo 9. Vistes, ou seja, ouviste, vistes e aprendestes, e recebestes, para que o Deus da paz esteja convosco. Digam aleluia. Pode sentar no seu lugar. Eu vou te dar uma chave de vitória hoje, que eu quero que você pegue, segura assim com as duas mãos, põe no fundo do seu coração e não esqueça nunca mais. Ontem eu penso que Deus falou muito com você, mas hoje Deus vai falar de uma maneira assim mais clara sobre algumas coisas bem simples que você vai entender. Eu tenho um livro aqui nas minhas mãos, que eu não sei se você vai achar, de um doutor, chamado assim, A Mágica de Pensar Grande. Anota aí para você procurar esse livro, A Mágica de Pensar Grande. Você vai entender um negócio hoje aqui sobre esse negócio de pensamento, que isso é milenar, está na Bíblia Sagrada, né? Por isso que Salomão disse que como imaginamos, ou seja, como pensamos é que as coisas são. Nós não somos maiores do que os nossos pensamentos, nós somos do tamanho que nós pensamos. As pessoas que pensam pequeno, tratam as pessoas pequenas, esperam receber coisas pequenas. As pessoas que pensam grande, tratam as pessoas como pessoas grandes e recebem coisas grandes. Quando Paulo está instruindo aqui a pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, ele está nos dando uma instrução para que nós possamos buscar a mente de Cristo para dentro da nossa. E aí na sua Bíblia, no capítulo 4 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu quero que você pegue a sua mão, daqui a pouco eu vou continuar aqui com o livro, falando alguma coisa, mas olha o que está escrito aí para você ver. Como é que você faz isso? Como é que você traz os pensamentos de Deus que não são os nossos? Ele diz, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Significa, Deus está me dando uma instrução que os meus pensamentos podem ser o meu maior inimigo aqui na terra. E daqui a pouco você vai saber por quê. Os meus pensamentos podem estar trabalhando, conspirando contra mim o tempo todo, porque eu não vou além deles. Eu sou aquilo que eu penso que eu sou. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ou seja, capítulo 10, verso 4. Perdão, irmãos. Estão me ouvindo aí, gente?
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, levando cativo. Isso é, você ter domínio sobre os seus pensamentos. Tiago fala que o homem que tem o pensamento dobre não recebe a bênção de Deus. Aquele que pensa positivo e negativo, não recebe a bênção de Deus. Aquele que às vezes ele está pensando algo e de repente já está pensando outro. Às vezes ele está recebendo alguma instrução, mas está pensando em outras coisas. Você vai entender algo aqui muito forte, que eu quero que você, se você encontrar esse livro, você vai ter uma explanação muito melhor nele do que o que eu vou te dar aqui agora. Você conhece, eu também conheço pessoas brilhantes, inteligentes e fracassadas. Por que que a profissão não é o motivo do sucesso nem do progresso? Eu vou te explicar já por que que é. Às vezes alguém pensa assim, quando eu for um profissional na área B, na área C, eu vou ser poderoso. De cada 100 alunos que vai para a universidade, só 50 permanecem. E não é por falta de dinheiro, não é por falta de inteligência, porque se não fosse inteligente, não tivesse intelecto, não tivesse QI, não entraria na faculdade. Por que que aqueles 50 desistem? Por causa do pensamento errado. No decorrer da caminhada na faculdade, eles começam a pensar mal do professor, começam a pensar mal da faculdade, começam a pensar mal da própria profissão e abandonam. Você deve conhecer, eu também conheço, algumas pessoas que são inteligentes. Eu tenho na minha família, eu tenho pessoas inteligentíssimas na minha família. E que tem tudo que você conversa, ele sabe. Ele é um grande armazém de conhecimento. Ele tem um armazenamento de conhecimento muito mais do que nós tudo aqui. Mas só que ele não tem progresso nenhum na vida. Por quê? Não basta ter só conhecimento. Não basta só conhecer. Você deve conhecer alguém que conhece muito e é fracassado. Porque olha aqui para mim, irmãos. O gerente da inteligência é o pensamento. O que orienta a nossa inteligência são os nossos pensamentos. Não adianta, a pessoa que não tem gerenciamento do conhecimento que está nele, ele se torna um armazém de conhecimento, ele se torna uma enciclopédia humana, mas ele não tem sucesso, porque ele não tem gerente para o conhecimento que ele tem. Você deve conhecer alguém, quando você mexe com ele, você toca no assunto de alguma coisa, ele sabe, você toca no assunto, ele sabe, e ele não tem sucesso nenhum, porque isso não serve para ele. É um batalhão de poder, é um potencial enorme dentro dele, mas sem gerenciamento. Aí, irmãos, a gente fica pensando assim, meu Deus, mas como o ser humano é complicado. Não é o ser humano que é complicado, é o ser humano que complica. Quando você descobre que os seus pensamentos podem ser seu inimigo, você trabalha seus pensamentos e faz deles seus servos. Eu não penso o que a minha mente quer pensar, porque eu sou maior do que a minha mente. Por isso que a gente chama de minha mente. Se a mente tem um dono, ela não é a totalidade do eu. Então, eu posso mandar na minha mente. A pessoa que não tem controle na mente, ele pode conhecer todos os mistérios, ele pode conhecer todas as coisas que ainda assim não terá progresso. Porque falta gerenciamento por aquilo que pensa. Porque é impossível você pensar indo aqui e ir aqui. Você segue seus pensamentos. E aí, quando você pensa errado, quando você pensa negativo, anula todo o seu conhecimento. Cancela toda a sua inteligência.
quando o seu pensamento não é treinado para dirigir a sua inteligência. Eu não sei se você é fã como eu sou, de ler biografia. Eu não sei pronunciar bem os nomes das pessoas que eu leio as biografias. O Einstein, por exemplo, ele não perdia tempo armazenando todo pensamento, todo conhecimento que ele tinha, ele gerenciava para alguma coisa. O criador da Ford, Henry Ford, ele era semi-analfabeto, não sei se você sabe disso. E uma vez um repórter perguntou para ele por que ele não tinha tanta instrução, né, porque ele não era tão instruído. Ele disse: eu não tenho tempo para armazenar tudo isso, porque eu estou ocupado com aquilo que eu já recebi, dando direção. E ele se tornou, você não precisa falar que é o sujeito que inventou o carro, Ford, aí, é foi um dos homens mais ricos que já existiu. Ele era um camarada que ele sabia conduzir o seu conhecimento, a sua inteligência com os pensamentos que ele tinha. Aí você fala: por que será que a Bíblia está dizendo pensar nas coisas lá do alto e não nas daqui de baixo? Encher a sua cabeça de coisa. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6. Jazinho, você vai começar a entender aqui que eu quero te explicar. Você deve estar fervilhando aí sua mente, pensando: meu Deus do céu, será que eu sou assim? Será que eu não sou assim? Existem muitas pessoas que têm curso superior, têm pós-graduação e moram na favela, porque ele não sabe gerenciar a inteligência que ele tem. Não estou dizendo que aquele que mora num palácio gerencia bem, mas o progresso vai acontecer em resultado do gerenciamento do potencial que você tem. Não adianta só ter potencial. Não adianta você ser um armazém de coisas, de sabedoria, você ser uma pessoa cheia, uma enciclopédia ambulante, se você não souber gerenciar isso. Antes de ler aqui, você já deve ter convivido com alguém que não sabe passar o que recebeu? Não sabe, ele não tem, porque ele não pensa, né? Eu vou ler um pedacinho do livro aqui antes de ler a Bíblia. Vou deixar você maluco para encontrar esse livro. Olha o que o cara diz aqui. Por que alguns indivíduos brilhantes fracassam? Há muitos anos tenho estado próximo com uma pessoa qualificada como um gênio, dona de uma inteligência altamente abstrata. Apesar de sua grande inteligência nata, é uma das pessoas mais fracassadas que conheço. Tem um emprego medíocre, teme responsabilidade, tem medo de responsabilidade. Olha só quem tem conhecimento e não gerencia, tem medo de responsabilidade. Nunca se casou, pois grande parte dos casamentos termina em divórcio. Tem poucos amigos, porque as pessoas aborrecem. Jamais investiu dinheiro em propriedade de qualquer espécie, tem medo que possa perder o dinheiro. Em vez de orientar a sua força mental na busca de caminhos que levam ao sucesso, este homem usa o grande potencial de seu brilhante cérebro para provar por que as coisas não dão resultados. Você conhece alguém assim? Que ele vive a vida toda te dando esclarecimento porque as coisas não dão certo? Ele não sabe gerenciar a inteligência dele? Aí você pensa assim: poxa vida, o cara tem oportunidade que eu nunca tive. Se eu tivesse a oportunidade dessa, eu arrebentava. Se eu fizesse aquilo outro. E ele não vai para frente. Aí sabe o que acontece? Corre o risco dessa pessoa entrar num estado, invejar quem faz, achar que todo mundo está fazendo porque está tendo um certo privilégio, ou essa pessoa mentir viver uma vida esquizofrênica. Irmãos, o problema do nosso crescimento, do nosso projeto de vida dar certo, não está na pessoa que está do nosso lado. Quem vai fazer ele dar certo ou dar errado sou eu.
mais ninguém. As pessoas podem cooperar comigo? Sim. O que está escrito aí na sua Bíblia, em Daniel 4, versos 35 e 36. Deus usa os moradores da terra e os exércitos do céu para elaborar os seus feitos aqui na terra, para te abençoar. Tem gente que nasceu só para te ajudar nos seus projetos. Já falei isso aqui, esse dia para trás. Mas eu vou dizer, o responsável é você. Você é o responsável por algumas coisas. Vamos pensar aqui. Primeiro ponto, você tem que crer. Você tem que crer. Não é eu posso te dar a mensagem que provoca a sua fé, mas a nota da sua crença é você que dá. Eu posso pregar a mensagem que desperta a tua fé, mas é você que vai usar a tua fé. Eu posso te passar os princípios, mas é você que vai anotar e vai vivê-los. E vai fazer deles bem, ou você não vai usar para nada. Eu apenas sou a voz que clama no deserto. E o deserto vai florescer dependendo daí, conforme a atitude de cada um de vocês. Mano, o negócio é sério. Então quem tem que acreditar primeiro que o projeto vai dar certo é você. Por que Deus me deu isso aqui para mim te falar? Porque na verdade, alguns que estão aqui estão fazendo o projeto porque imaginam que eu estou falando, você deve fazer. Se o pastor crer, eu vou crer. É importante que você creia profundamente. E se você não crer, você vai lutar até crer, indiferentemente dos outros. Não culpe ninguém pelos seus fracassos. É você o responsável. Um homem sentava assim no segundo banco, assim como está o Tiago, no terceiro banco, todo dia. 3 anos, e o pastor pregava, e o homem não decidia batizar, não aceitava Jesus, não fazia nada, ficava sentadinho ali, quietinho, olhando o pastor. Tudo que o pastor mandava fazer, ele não fazia, braço cruzado, olhando para o pastor. Um dia o pastor ficou indignado, desceu, foi lá conversar com ele: irmão, dá licença, 3 anos, você está aqui, irmão, ouvindo eu pregar, você não sai daqui, você não bate palma, você não levanta, você não faz nada. O que acontece? Ele olhou bem no olho do pastor e falou assim: pastor, eu não faço nada porque eu não creio numa vírgula do que o senhor está falando. Aí o pastor começou a querer ficar triste. Ele falou assim: não, mas não fique triste não. Eu vou continuar aqui porque eu vejo que o senhor crê. Que o senhor crê com tanta força que eu penso que um dia eu vou crer. Quem sabe daqui mais 3 ou mais 10 anos eu vou crer. Então deixa eu quieto aqui. A Bíblia é um livro que tira as máscaras. Existe a fé fingida e a fé verdadeira. Você não pode permitir que haja no seu coração uma fé fingida. Porque quando você põe uma coisa no lugar da outra, ela ocupa o lugar e a outra não estabelece. É aquilo que a Bíblia diz. Se você põe o dinheiro dos outros no bolso, Deus nunca vai pôr o que é teu, porque está ocupado. Se você ocupa o presente com aquilo que é o passado, se você traz o passado para o presente e ocupa o tempo que é do presente com o passado, você está perdendo tempo, porque não tem como haver 2 tempos, só há um tempo. Se você trouxe de lá para cá, você está gastando isso aqui errado. Falamos ontem, passado é para ficar no passado. É sua responsabilidade, meu irmão. Você quer que o ano de 2016 seja diferente? Então vamos lá. Primeiro você tem que crer no seu projeto. Você tem que acreditar no que você vai pôr aqui dentro. Você escreveu um monte de coisa que você não crê. Se for fazer um apanhado direitinho, você escreveu um monte de coisa que você não crê. Moças aqui que estão pedindo casamento, homem alto, 1,80 m, os olhos verdes, mas você não crê. Você acha que vai aparecer um outro diferente, e aí você vai clamar pela misericórdia. Pessoas que pediram coisas, você precisa crer, irmão, porque Deus vai responder a sua fé, e não sua ambição, não sua necessidade, mas Deus vai responder sua fé. Procura a partir de hoje buscar ter convicção no que você está escrevendo. Talvez você jogue 5 folhas dessa fora, talvez você jogue 5 folhas fora e escreve só nenhuma, mas escreva o que você crê, porque Deus vai responder a sua fé. Diga um aleluia. Segunda coisa para o seu projeto dar certo, você tem que crer nele e você tem que disciplinar a sua vida para administrar bem. O que é administrar bem, pastor? É você gastar menos
do que ganha. Gastar sempre menos do que ganha. Tem que haver. Isso acontece, irmãos. Só tem uma coisa que você tem que gastar mais do que ganha. É caloria. Esse você tem que gastar mais do que ganha. Você tem que gastar mais caloria do que ganha. Mas em tudo você tem que saber disciplinar-se nisso. Não adianta você falar assim: a Dilma, o Lula, é que vá para o quinto, não sei para onde. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas às vezes nós ouvimos isso no fim do ano e começamos o ano bem cuidado com o cartão, amor. É mesmo. Vamos segurar, vamos quebrar esse danado. Quebrar para quê? Manda no bicho. Quem diz para você que fazer dívida é maligno? Não é, desde que você faça dívida consciente para você pagar. Porque se eu olhar para todos vocês aqui, quase tudo que você tem foi uma dívidazinha que você fez. Você não sabe juntar dinheiro? Eu também não sei. É ou não é? Então você faz uma dívida coerente e paga. Aí nós ficamos assim: esse país é sem jeito. Aí você recebe uma promoção, você ganha 10 mil, passa a ganhar 15. Aí você já arranja despesa imediato por 5. Alto lá. Continue dentro dos 10. Aqueles 5 Deus está mandando para você deixar de ter algumas regalias hoje para ter uma grande regalia amanhã. Você acha que Jesus não podia correr da cruz e dizer assim: Pai, arranja outro jeito que eu estou fora, essa turma aqui não merece não. Mas olha o que está escrito aí na sua Bíblia, em Hebreus 12, verso 2. Diz lá assim que nós devemos olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca, numa permuta, da glória que estava prevista, ele enfrentou a cruz. A maioria de vocês que estão aqui hoje não enfrenta a cruz. Vocês querem regalia agora. Sobrou, vamos fazer uma festa. Sobrou, vamos fazer outra festa. Vocês não sacrificam. Aí chega o final da vida. Estão vendo aí, agora uma lei foi aprovada esses dias que quem judiar com o idoso vai ser castigado 2 vezes. Porque está cheio, nós não temos projeto geriátrico no Brasil. Está cheio de idosos abandonados. E é culpa deles? É culpa deles. Porque eles não leram a Bíblia. Quando o Senhor falou para Pedro: Pedro, faça favor aqui um pouquinho. Pedro, te cuida, rapaz. Porque quando você ficar velho, vão te pegar pelo cinto e vão te levar a lugares que você não gosta. Alô, você está aqui ainda? Você é o responsável. Existe aqueles irmãos que são os crentes 6 horas. Bem, vai lá, 6 horas por mim aí, irmãos. 6 horas por mim. Vai para a igreja bem, ora por nós. Vai para a igreja, amor, ora por nós. Como é que você vai crescer? Como é que você vai prosperar? Transferindo sua responsabilidade. Administra bem esse ano, irmãos. Não precisa jogar cartão fora não. Põe ele assim na sua frente, ó. E a hora que o camarada ligar e dizer: o seu cartão aumentou o limite. Fala assim: beleza, deixa aí, não tem problema não. Sabe o que a gente não aguenta muitas vezes? Tem muita gente aqui que arrebentou com a vida, porque o banco ligou e falou assim: fulano, o seu limite agora é X, viu? Pode mandar abraço. O limite não é seu, dinheiro de cartão não é seu. Faça com o pé no chão, responsável, e pense grande. Quem quer voar como águia não pode viver no meio das galinhas. Sabia que é o crente galinha? O crente galinha é aquele que contenta com minhoquinha. Ele acha a minhoquinha, vem comer, vem me ajudar a comer. Já viu aqueles crentes assim? O crente não pode ter uma regaliazinha que começa a postar. Vem comer, eu comer. Você já viu o rico postar o que eles têm? Já viu o rico mostrar o extrato e dizer assim: olha aqui o meu extrato.
Você já viu o rico mostrar a fazenda, os bois, e dizer, eu estava conversando isso com a pastora essa semana, mas o pobre, irmãos, ele não pode achar uma minhoquinha, que ele chama os pintinhos tudo para comer. Vem cá, como é que você vai voar com águia? Se você pensa, se você quer ser um bambuzão, sai do meio das tabocas. Taboca não cresce. Taboca tem um gominho pequenininho, bambu tem um gomão grandão. Aí você tem que aprender a viver perto dos medíocres, porque os medíocres vão dizer, está exibido, está no meio. Agora só quer viver no meio dos grandes, agora só quer viver. Irmão, manda esse povo morder na língua, deixa eles à vontade. Lembro do pastor Jorge Linhares, quando ele pregou, quando ele comprou o primeiro carro zero, ele tinha um Fusquinha. Ele ia para a igreja no Fusquinha, os irmãos adoravam ele. Pastor, mas o senhor é humilde demais, glória a Deus para sua humildade. Um dia ele comprou um Versalhes zero. E ficou com medo de ir para a igreja com o Versalhes. Deixou o Versalhes escondido em casa e ia de Fusquinha para a igreja. Um dia ele tomou uma decisão, vou com o Versalhes hoje. E quando ele está indo para a igreja, lá no Getsemane, tinha 3 jovens na esquina, os jovens começaram a apontar o dedo e rir. Ele deu uma marcha ré e voltou, o que é? O que vocês estão falando? O que foi? O que você está fazendo? Você está falando que eu roubei? Eu vi sua boca, você está falando que eu roubei? Ele falou, não, quem falou foi ele. Ele já se foi embora. Aí chegou no outro, não, quem falou foi ele. Minha mãe está lá na sua igreja. E ninguém. Aí ele foi para a igreja, aziado, nervoso, perdeu a bênção. E o Espírito Santo disse assim, Jorge, vende esse carro. Ele disse, por que, senhor? Vende, você não está preparado. Eu queria te dar helicóptero, mas você vai descer no meio da rua para dar resposta aos críticos. Você não está preparado para ter. Quem não quiser aborrecer ninguém, não seja ninguém. Não saia do chão, porque para te derrubar você tem que estar de pé. Se você quiser que ninguém te derrube, nunca fique de pé. Deita, fique deitado. Está vendo lá, vai lá na sarjeta, você vai encontrar um monte de gente deitado. Sabe o que levou eles para lá? Críticas, aborrecimento, falta de administrar chateação, não administrou decepção. Com pai, com mãe, com família, e eles foram para a sarjeta. Por quê? Não sustentaram a questão. Se você não aprender a administrar as críticas que te fazem, o importante é que você tenha uma consciência plena que você está justo andando na presença de Deus. O resto é resto. Diga aleluia. Amém, meus irmãos? A partir de hoje, Deus vai fazer você gerenciar seu pensamento. Vamos ver Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único Senhor. Verso 4 do capítulo 6, capítulo 6 de Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração, e as inculcarás a teus filhos. Quer dizer, repetirás a teus filhos, até que elas estejam lá. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Aleluia, glória a Deus. Também atarás como sinal na sua mão, e te serão serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Inculca, repita sempre a palavra, até que ela ocupe os seus pensamentos. Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo que é bom é o que deve ocupar seus pensamentos. Vai vir coisa ruim. A mente é como uma rodovia, passa todo tipo de carro, mas você não pode deixar congestionar aqui com coisas que não prestam. Passou, você joga. Um passarinho pode assentar na sua cabeça, mas você não pode permitir que ele faça um ninho. Você é do tamanho que você pensa. O diabo, sabendo disso, ele te influencia a pensar negativo. Ele te influencia a pensar o que não presta. Ele te influencia a não gerenciar a sua inteligência. Deus te deu uma inteligência. Deus te encheu de capacidade. Ele já pôs tudo em você que você precisa para ser um vencedor. Mas o diabo não quer que você pense nisso. Ele quer que você pense pequeno. Vamos ver se a Bíblia fala de coisas grandes? Abra aí Mateus capítulo 24. Parábola dos talentos. Eu já vi pastor pregar isso aqui, falando de dons de cânticos, levitas cantando e tal. Eu vou terminar com essa aqui. Aqui não tem nada a ver com levita. Aqui não tem nada a ver com talento de pregação. Esse talento aqui é dinheiro.
Diga dinheiro. Você vai ver o que é isso aqui, irmãos. Olha aqui, vou traduzir para você. São Mateus, capítulo 25, melhor dizendo, capítulo 25, a partir do verso 14. Você quer pensar coisa grande? Vamos ver se Jesus fala de coisa grande. Vamos ler sobre os 3 homens que recebeu talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a própria capacidade. Então partiu o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Lembra que eu falei ontem que a vida é um código? Quem lembra? E só vai para frente quem descodifica. A vida só tem sentido de prosperidade quando se aprende a negociar. Diga negociar. Você sabia que eu estou negociando com você aqui agora? Eu estou te oferecendo essa palavra, essa sabedoria da palavra de Deus. Você recebe se você quiser receber. Se você disser amém, você está concordando e recebendo. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 abriu uma cova e enterrou o seu talento, porque tinha medo do seu senhor. Ele pensava que o senhor, olha o que ele ocupou a mente. Os outros ocupou a mente em negociar, certo? Mas o outro que ganhou 1 ocupou a mente em pensar que o senhor era bravo, que o senhor ia cobrar dele, que o senhor colhe onde não semeia. E ele ficou matutando, ele gastou todo o potencial dele, da inteligência dele, liberando como aquilo não daria certo. E os 2 foram em frente. Agora veja aí, 1 talento, 35 quilos de ouro, equivalente a hoje, um pouquinho por baixo, 3 milhões e meio. Será que a Bíblia fala de coisas grandes? 2 talentos, 7 milhões. 5 talentos, 17 milhões e meio. Será que a Bíblia fala de coisas grandes? Esse homem que recebeu 5, 17 milhões e meio na mão, ele devolveu 35 milhões para aquele que o confiou. Agora olha aqui para mim, meus irmãos queridos e amados e cabeçudos. Sabe quando é que você vai para frente? É você aprender que você vive numa terra que você tem que negociar aquilo que não é teu. E quando você negocia certinho, quem é dono confia mais e mais a você. Os seus sonhos são medíocres e pequenininhos demais. Você tem que sonhar o sonho do dono. Mas vamos aqui para o nosso... Será que isso aqui é coisa grande? Jesus está falando aqui de coisas terrenas, de talentos usando aqui. Boa parte das pessoas brilhantes são incapazes de orientar sua inteligência. Por ter pensamentos negativos, ocupa o tempo todo a sua mente, o que aprendeu, provando para si mesmo que a coisa não vai dar certo. Deus está falando com alguém aqui. Tem gente aqui que você já teve oportunidades, você já teve oportunidade de negociar, de fazer acontecer, de ser bênção na vida, mas você usou seu potencial e calculou e recalculou que ia dar tudo errado. Já pensou se você tivesse gerenciado a sua inteligência para procurar caminhos de sucesso, você tinha encontrado? É assim que a diferença dos que têm sucesso, dos que não têm, está em usar a inteligência, gerenciar a inteligência, orientar a inteligência com o que você pensa, porque você não é maior do que você pensa. Conheço pessoas que formou na advocacia, que estão atrás de um balcão, médicos que estão mexendo com lavoura. Conheço outras pessoas que se tornaram expert, se tornaram o melhor que pode ser. Conheço outros que se tornaram o melhor do mundo, porque eles, como aquela Miss dos Estados Unidos, não esqueço o testemunho dela. Quando ela se tornou Miss Universo, o repórter perguntou assim: você imaginava que você caminharia, você está tendo dificuldade, você ficou nervosa de caminhar aqui sendo Miss Universo? Ela disse: nem um pouco. Quantas vezes eu caminhei aqui dentro? Quantas vezes eu desfilei aí aqui dentro? E agora eu termino aqui, irmão, com você. Você acha que eu estou brincando?
eu estou obedecendo a palavra que diz: pense nas coisas lá de cima. Pense no que Deus tem para você. Você não tem que viver uma vida medíocre para agradar A e B. Você não tem que ser o que as pessoas querem que você seja. Descubra o que Deus quer que você seja. E você vai atrair pessoas com o mesmo pensamento e vai espantar pessoas que não têm o mesmo pensamento. A vida é assim. Você agrada uns e desagrada outros. Sempre vai ser assim. Você tem amigos e inimigos. Sempre vai ser assim. Não adianta você falar assim: não, eu quero ser bem bonzinho, eu quero ser uma pessoa fora de série, porque eu vou ser amigo, todos vão ser meu amigo. Não tem como. O Salmo 23 diz duas coisas que não vai nos faltar: inimigos e vales de sombra da morte. Com os inimigos, você prova que maior é aquele que está com você do que está com eles. No vale da sombra da morte, você prova a fidelidade de Deus, que te tira de lá e te põe no lugar seguro. Vamos ficar de pé? Não dá mais para ir. Vamos deixar o resto para amanhã.